Apresentação Edivan Fernandes. Olha, o nosso muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 6 de fevereiro, são 11h08 e eu queria desejar um bom dia para você. Que alegria retornar ao nosso programa Governo Transparente, que alegria falar com você, ouvinte da Cultura FM, você que está me ouvindo neste momento. Nós estamos dando início ao programa Governo Transparente, levando as informações e as ações da Prefeitura Municipal. Estava de férias, retornei e agora nós estamos aí com a programação voltada com a Prefeitura Municipal. A Graciela esteve aqui esses dias, a nossa secretária de comunicação, falando com vocês. Estou de volta para poder falar com vocês assuntos específicos da Prefeitura. E já começo a semana trazendo aqui no nosso programa Governo Transparente o nosso secretário Rogério, que vai levar um pouquinho de informações da Prefeitura Municipal e também da sua secretaria nesta manhã de segunda-feira. Antes disso, já quero aproveitar a oportunidade e mandar um abraço a todos os nossos produtores rurais, a você que me ouve neste momento na Rádio Cultura FM, você que está aí na sua casa no seu almoço, um bom almoço. Para você que acabou de ligar o rádio, seja bem-vindo à programação da Cultura FM. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa Governo Transparente e vamos aí falar com a comunidade sobre a sua secretaria. Bom dia, Edivan. Bom dia, Alessandra. Bom dia, o Rômulo. Bom dia a todos os ouvintes. Satisfação muito grande também, depois de uma longa ausência, né, retornar aqui para o programa, às segundas-feiras. Nós estamos trazendo hoje algumas informações com relação ao desempenho do município, né, na questão da gestão fiscal. Então, recentemente, a Firjan, que é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, ela faz esse processo aí de análise dos municípios do país e lança um ranking. E nós ficamos bem ranqueados até, levando em consideração aí as circunstâncias, né, em que o país viveu aí nesses 2 últimos anos. A gente sabe que o país passou por uma grande dificuldade devido à pandemia, foram 2 anos de dificuldade entre abre comércio, fecha comércio, a arrecadação dos municípios caíram, não só dos municípios, mas também de todo o Brasil. A gente sabe que teve essa dificuldade. Agora que nós estamos começando a alavancar, começar o Brasil a andar, depois de um período difícil de pandemia, e Alto Horizonte, eu sei, conversando com o senhor aqui, que teve aí seu posicionamento muito bem durante esse tempo mesmo de pandemia, mas conseguiu manter-se bem, né? Os resultados eles melhoraram bastante. Se nós formos analisar os resultados anteriores, né, se bem que a Firjan ela começou agora a utilizar os dados da Secretaria de Tesouro Nacional a partir de 2021. Antes era uma análise mais, digamos assim, que na base de dados dos próprios municípios, e ela começou a buscar essas informações lá no governo federal, porque são informações mais precisas, né? Porque somos nós que informamos de fato sobre as atividades de gestão, né? O que a gente gastou com o pessoal, o que a gente arrecadou, enfim. Em função disso, eles começaram a trabalhar utilizando inteligência artificial, né? E aí eles estabeleceram esse ranking com base, né, em 4 indicadores aqui, que é autonomia, gastos com pessoal, a liquidez e investimentos, né? Então, por exemplo, o que é autonomia, Rogério? Então, autonomia é a capacidade que o município tem de se autofinanciar, né? De financiar suas estruturas. Aí, o que é gasto com pessoal? É o que efetivamente a gente gasta com pessoal e o índice, né? Digamos assim, que isso compromete a minha arrecadação. Ou seja, se eu tenho um número X de servidores, o que eu arrecado obrigatoriamente, né, eu já tenho que reservar uma boa parte desse bolo para para pagar os servidores. E a liquidez, que é a capacidade que eu tenho de pagar as minhas contas, né, em tempo. E, por fim, os investimentos, que é aquilo que o município... Investimentos, no caso aqui, são as obras, né, são as aquisições patrimoniais que o município tem capacidade ou teve a capacidade de desenvolver no período de 2021. Então, através desses 4 pontos é onde eles analisam todos e dão a nota final. Isso, e eles ranqueiam todos os municípios. Então, foram 5.239 municípios analisados, né? Desses 239 municípios, nós ficamos na colocação em nível nacional, na 43ª posição.
E dentro do estado, nós ficamos aí na 17ª posição. Então, nós estamos muito bem, né? Dos 246 municípios do estado, nós pecamos muito pouco. Pecamos, né? Claro. Que é normal. Mas nada... Isso. Se comparar aos outros municípios que têm, às vezes, a mesma arrecadação, mas estão... Ou até mais, né? Que alguns municípios com arrecadação bem maior que a nossa acabaram tendo algumas dificuldades, principalmente, né? Que também é a nossa na questão da liquidez. Ou seja, a gente precisa ser mais pontual no quesito de atender aos nossos compromissos financeiros, né? Ou seja, de pagar tudo certinho. Então foi o índice que nós ficamos mais baixo foi esse. Mas em 2021 para cá a gente conseguiu acertar, ou seja, o reflexo disso vai ser quando eles lançarem aí o de 2022, que deve sair no final desse ano. Aproveitando a oportunidade dentro do programa Governo Transparente, e nós estamos agora no início do ano, né, 2023, e a gente sabe que a Secretaria do Senhor tem vários planejamentos, mas vamos falar um pouquinho sobre 2022, aproveitando aqui que o senhor fez o retorno ao programa Governo, para poder falar com a comunidade. Queria que o senhor fizesse um balanço para nós de 2022, assim, por alto com a comunidade, como é que foi o trabalho da Secretaria, como é que foi desenvolver o ano de 2022 e como é que está o preparativo para esse 2023, que a gente sabe aí que vai ser um ano de muito trabalho, né, que a gente sabe que é corrido, e eu queria que o senhor fizesse aí esse balanceamento para a comunidade, para... Das metas que nós recebemos em 2022 do chefe do executivo, do prefeito Borges, estavam dentre essas missões, né, era a reforma administrativa, que a gente se debruçou lá, toda a equipe se debruçou estudando aí para a gente melhorar a nossa estrutura administrativa. Nós tínhamos a questão lá de desenvolver um programa junto à Secretaria de Agricultura de melhoria, né, da genética do nosso gado, tanto leiteiro quanto de corte, e isso foi finalizado o convênio com o EG e com o FG? Não, com a UEG. IFG? Não, agora nesse momento eu não vou me recordar. Me faltou aqui o nome da sigla. Vocês me perdoem que eu tive Covid, depois do Covid, a minha memória, que eu me gabava muito dela, virou uma coisa, um fracasso agora. Sei que são duas instituições, o FG, alguma coisa RG. É a Federação dos produtores de gado de corte, alguma coisa nesse sentido aí, e que o convênio foi feito, né? E agora a gente está na fase de organizar lá com o secretário quem vai receber, né? E a quantidade que vai receber. Então, essa parte, a parte que era mais difícil, que era de conveniar, já foi finalizada. Quer dizer, eu acho que a mais difícil agora é a parte de atender diretamente o produtor, né? Nessa questão aí. E só lembrando a comunidade que nos ouve nesse momento no programa e também na live, quem ligou o rádio agora que a gente está falando desse assunto, é que o trabalho foi feito pela Secretaria do Senhor, sim, só que quem vai assumir a pasta e tomar todo posicionamento é a Secretaria de Agricultura, isso, né? A Secretaria ela funciona exatamente levantando quais são os potenciais programas que podem ser desenvolvidos. A gente trabalha eles junto com a Secretaria de Atividade Fim, nesse caso em particular a Agricultura. Finalizado a nossa parte, entra a atividade fim de fato, né, que é a execução. Nós tivemos aí uma alteração lá no comando da Agricultura, então por isso que está tendo um certo prazo, porque o secretário novo ele precisa se adaptar à nova realidade, né, da Secretaria, quais são os programas que estavam sendo desenvolvidos, e como ele está chegando agora, ele tem ideias novas, né, inclusive algumas ideias bem interessantes que eu tenho certeza que ele vai vir aqui, vai expor essas ideias e isso vai atender muito melhor o produtor. Só reforçando a comunidade que a Secretaria de Agricultura era administrada ao ano passado pelo nosso prefeito
né, que estava como gestor na pasta ainda, na pasta, Isso. e agora nós temos um novo secretário que foi nomeado, que está à frente da Secretaria Municipal de Agricultura. Então nós estamos agora, o Isso. prefeito não tem mais a autonomia como gestor, né? Ele é o gestor Não. principal de tudo, Isso. só que temos o secretário na área da agricultura. Isso. Administrando a pasta, nós temos hoje o Gilberto Borges, né? Uhum. Então é uma pessoa extremamente competente, é técnico, né? Da área e ele veio cheio de boa vontade e de ideias novas. E essas ideias, eu entendo, né, na minha humilde opinião, que elas vão atender de uma forma mais bem distribuída no nosso produtor. Mas é claro que é o que eu falei, ele chegou agora, ele precisa de um período de adaptação, né, para entender como como as coisas vinham funcionando antes, para ele fazer, né, dar prosseguimento nessas atividades e instituir novas atividades lá para a agricultura. Tem mais alguma coisa do ano passado que foi feita e já finalizou, que o senhor quer aproveitar até para relembrar a comunidade? O que não foi nem o ano passado, nós começamos o trabalho, foi em 2021, que é o sinal digital de TV. Né? Isso, que a gente já falou várias vezes aqui com a comunidade. Né? As terceirizadas do governo federal já concluíram o trabalho ali, né? Já foram montadas as antenas parabólicas e a antena principal, a torre principal. Agora, a última informação que nós recebemos semana passada é que os agentes do Ministério das Comunicações, eles vão vir para liberar os canais do governo. Então, TV Cultura, Senado, TV Câmara, Brasil, né, todos os canais lá que são voltados da área do governo são liberados. Eles vão vir liberar, na verdade chama consignação, né, de canais. Aí eles vêm, lançam a chavezinha lá e aí a gente pode até no celular já começar a pegar esses canais. O uso das outras emissoras, aqui no nosso caso aqui, né, uma afiliada da Globo, que é a TV Anhanguera, a SBT, Record, eles vão vir também, né, isso tudo é agendado através do Ministério, eles têm um prazo para vir aqui e instalar a chavinha deles para liberar esses canais aí. Para a comunidade que está em casa entender, a parabólica normal vai funcionar para esse sinal ou ele tem que ter um aparelho específico para esse funcionamento? A ideia desse sistema novo é eliminar a parabólica, né? Porque aí ele disponibiliza o sinal digital, ele emite o sinal digital que é captado por uma anteninha diferente da parabólica, uma anteninha simples, que também, para quem não tem, para aquelas pessoas em situação de vulnerabilidade social, o governo disponibiliza. Então, aquelas pessoas que são consideradas, né, socialmente vulneráveis, elas vão receber não só a antena, como o conversor também. Que esse trabalho é feito depois, pela assistência social ali, que é aquele cadastro do Bolsa Família, são aqueles outros. O cadastro único, né? O cadastro único, não é feito para a comunidade. Isso. Aí esse material ele passa a ser distribuído, então, né, pela Secretaria de Assistência Social. Mas está bem adiantado, né? E se Deus quiser aí, muito em breve, a gente não vai... Quem quiser utilizar a antena parabólica vai poder utilizar, porque tem outros canais, né? Claro. Porque a gente vai pegar aqui o de Goiânia, né? Da parabólica eu acho que pegam outros canais. São aí. Outros canais diferentes. Mas a pessoa pode usar os dois processos, tanto o conversor quanto a parabólica. Pode, não impede, né? Desde que a parabólica receba também aí, eu acho que o sinal digital, não sei como é que está essa situação, que tinha que ter até um aparelhinho para pegar a parabólica lá também, um sistema novo. Da última vez que nós tivemos aqui no programa Governo Transparente, nós dois tratamos de um assunto sobre algumas casas populares que o senhor tinha ido atrás, junto com a equipe, para ter, futuramente, quando fosse construir, já ter o espaço para poder. Como é que está o andamento? O senhor sabe me dizer? Na verdade, nós fomos atrás de dois processos aí. Né? Nós estamos com uma deficiência no município, que é em relação ao nosso fornecimento de água, né? Porque digamos que o nosso convênio com a Saneago, ele expirou em 2017. E nós temos agora também a questão do saneamento
de esgoto, né? Certo. Então a gente precisa também organizar, ou a gente vai ficar administrando esse serviço, Ou faz uma concessão com ou faz exatamente uma concessão. E essa concessão ela é leiloada. Então a gente foi atrás da Caixa para verificar como que a gente faria isso, né? Já que eles têm um know-how, mas aí eles nos falaram que a Caixa só faz para consórcios, ou seja, nós teríamos que nos consorciar aí com outros municípios, e esses municípios já teriam que ter todo o seu processo de coleta de esgoto, né, e de estar bem saneamento. adiantado igual ao Horizonte para poder fazer essa Para poder parte. fazer. Então a gente já optou por outra alternativa, que a gente está já marcamos uma reunião para daqui a 15 dias, eu acho, para verificar essa parte mais detidamente. E com relação às casas, a opção que a Caixa nos deu da Casa Verde e Amarela, Certo. eles vão nos enviar todo o procedimento de como a gente tem que proceder, né? Mas em princípio a gente vai conseguir aí, pelo menos para o pessoal, para os servidores públicos, né? E para os servidores da mineração, aí a gente vai conseguir uma vantagem bacana junto à Caixa para a construção de casa, né? Então, já aproveitando aqui no programa de rádio, a gente sabe que algumas pessoas até nos perguntam na rua, e já de antemão, aproveitando aqui a live, tanto a rádio e tanto o senhor aqui, que a gente sabe que 2023 chegou e algumas pessoas novas também chegaram nas secretarias e também no rádio. A cidade recebeu novos moradores, né, que a mineração sempre tem essa troca. Queria que o senhor falasse um pouquinho da secretaria do senhor e a equipe que está formada ali, até para quem está ouvindo no rádio agora nesse momento, pudesse entender o que a secretaria do senhor faz, né, que algumas pessoas já conhecem, mas eu queria que o senhor desse mais detalhado um pouquinho, e a equipe que está formada lá para prestar esse serviço, o que a comunidade pode estar tendo acesso à secretaria do senhor, por exemplo. Eu posso lá pedir ao Rogério um apoio para implantar uma empresa, ou um apoio para, igual o senhor falou do processo da zona rural, o que eu posso estar conversando na área da secretaria do senhor, né, para desenvolver? Hoje, essa implantação, essa negociação de novas empresas no município, ela está vinculada à Secretaria de Planejamento, né, e Desenvolvimento, porque a gente está também com a pasta do desenvolvimento. No entanto, teve uma secretaria nova que foi criada, né, que é a Secretaria do Léo, e a gente Juventude, Emprego e Renda. Exatamente. Então, essa questão de emprego e renda, ela está muito ligada com o desenvolvimento da economia. Certo. Então, na reforma administrativa, a gente está perdendo algumas atribuições que são nossas, né, hoje, para outras secretarias. Então, a reforma administrativa ela vai mudar um pouquinho o contexto da aplicação, né, da atividade que cada secretaria vai aplicar. Mas hoje, antes da reforma, a secretaria ela está com duas diretorias, né, uma voltada para o planejamento estratégico, e dentro do planejamento estratégico a gente está focado na modernização da gestão, né, e no desenvolvimento sustentável. Então, à frente dessa diretoria está o Yuri, né, que tem lá, trabalhando com ele, uma coordenadora, que é a coordenadora de modernização da gestão, que é a dona Arineide. E na parte de gestão, né, de contábil, que é a parte de orçamento, propriamente disso, nós temos o Ivan, que está à frente da diretoria contábil hoje. E a parte contábil é justamente a parte que planeja tudo que será gasto. Tudo que a gente vai provavelmente arrecadar e aonde a gente vai aplicar esse recurso que provavelmente a gente... Que é aquele trabalho que a gente já falou aqui no rádio, que o senhor senta com o secretário para planejar aí o ano de 2023, né? Tudo que ele vai gastar, onde ele pode gastar, o que não deve. Isso. O ano passado foi praticamente o primeiro ano que a gente conseguiu planejar juntamente com cada secretário as despesas da sua pasta. Nos anos anteriores a gente fez por estimativa, a gente pegou o que ele gastava, né, e em quais programas, e simplesmente fez uma projeção em função da inflação, né, do perfil inflacionário do ano seguinte, da previsão inflacionária do ano seguinte.
Já o ano passado a gente conseguiu fazer isso, né, quais são os programas que você tem, quais são os contratos que você tem. Então, todas essas questões, né, orçamentárias a gente conseguiu tratar mais a miúde. A partir desse ano, a ideia é que a gente consiga que o próprio secretário, ele faça, né, o planejamento dele. Então a gente está bolando uma planilha que vai encaminhar para ele, porque a gente tem que mandar a nossa lei orçamentária até 31 de agosto. Então tem um período longo, né, até lá. A próxima fase agora, o próximo trabalho da secretaria é trabalhar em cima da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, na LDO a gente vai traçar tudo que pode ser feito, né, tudo que pode ser aplicado na lei orçamentária e como que vai ser aplicado. Então, a gente estabelece esse trabalho, né, essas diretrizes, a Câmara aprova, e a Câmara aprovando, a gente já começa a aplicar isso no projeto de lei, né, orçamentário que é encaminhado para a Câmara. É um pouquinho complicado para se falar, mas é bem simples na hora de executar ali. Não é tão complicado. E é o trabalho que a gente sempre pede, né, hoje a comunidade também, é ser participativa na hora da LDO, da LOA, para entender um pouquinho o que aquilo ali vai impactar no município, né, futuramente, de quanto tempo que pode ser feito, aonde vai ser investido. Isso. Falando da reforma, eu peço desculpa pela tosse. Falando da reforma, como é que vai ser? Eu sei que isso ainda está em todo o processo, não vai ser feito, já está sendo encaminhado. O que vai ter de mudanças dentro da prefeitura com a reforma administrativa? O prefeito ele implementou uma série de mudanças, né? Criando novas estruturas. Então, por exemplo, uma estrutura nova que está sendo criado é a Secretaria de Suporte Logístico. Então, essa secretaria ela vai abarcar outras atividades que eram desenvolvidas por outras secretarias, principalmente na questão de compras, a parte de distribuição de patrimônio, de controle de patrimônio. Então isso vai ficar lá para essa nova secretaria. Uma outra secretaria que está sendo criada, que nós não tínhamos aqui, é a Secretaria de Governo. Então nós teremos um secretário agora que vai fazer a intermediação com todos os outros secretários e com o Legislativo. Nós não tínhamos essa figura. Essa figura ela era feita pela Secretaria de Administração, né, e hoje a gente passa a ter um órgão para isso. Então, com essa reforma, então, alguns secretários não vão precisar fazer mais essa intermediação entre outros secretários, entre a Câmara Municipal, que é um trabalho feito pela Secretaria de Governo. É ela que vai, por exemplo, digamos que ela vai ser uma secretaria que vai levar para os outros secretários as expectativas do prefeito em relação ao plano de governo dele. Então, vai ser a ponte, né? A ponte, isso. Tanto do secretário, quanto do prefeito com os secretários, quanto do prefeito com o legislativo, né? Principalmente na questão de legislação. Hoje a gente tem um problema assim que eu considero solucionável, né? Mas que a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, porque nós temos várias leis com a mesma numeração. Isso aí já vem lá desde 1993, desde a emancipação do município. Então, em algum momento as leis elas foram zeradas e começaram do zero. Então, a gente tem números repetidos com assuntos distintos, né, dessas leis, e a gente precisa corrigir isso. A gente precisa reformular isso aí, e a Secretaria de Governo é que vai ficar encarregada disso. Entendi. Então, a reforma administrativa está sendo feita gradativamente e sendo encaixada em cada área de secretaria. Na verdade, não está pronto ainda sendo executada. Na verdade, hoje a minuta do projeto de lei está lá na nossa Procuradoria. Está sendo criado também definitivamente a Procuradoria e a Controladoria Geral do município. Que hoje nós temos a Secretaria de Controle Interno, que está sendo extinta, né, e está dando origem à Controladoria. E nós temos o Departamento Jurídico, que está dando lugar agora, está dando voz à Procuradoria Geral do município, com as atribuições distintas a essas duas atividades. E está lá, eles estão analisando, né, porque o prefeito pediu isso para a gente em setembro do ano passado, e até para
para dar resposta, né, a alguns questionamentos do Ministério Público. Então, a reforma administrativa, ela é uma necessidade, porque a gente precisa reorganizar a nossa estrutura, né, e ao mesmo tempo ela está dando resposta a alguns questionamentos que nos foram feitos pelo Ministério Público. Então tem muitas coisas ainda que a Prefeitura vem trabalhando dentro da área. Sim. E 2023 será um ano aí também de muitos trabalhos. A gente sabe que você tem muitas ações e programações para que, né, 2023 aconteça. Isso. Saindo a reforma administrativa, a gente vai perder um pouquinho das nossas obrigações e a gente vai se dedicar mais às obrigações que são típicas, né, da Secretaria, que é a questão do planejamento de fato, principalmente da questão orçamentária, até para que a gente melhore essa colocação nesse ranking. E aqui. Essa perda também não será só na Secretaria do senhor, né? E a gente sabe que, olhando pelo lado tranquilo da reforma, vai ajudar muito o secretário a trabalhar mais ainda, né? Porque eles não vão ter aquela atribuição de cuidar de outras áreas, isso, né? Que é da obrigação da Secretaria, e com a reforma vai deixar mais organizado. Mais organizado. Que bom. Fica... o secretário ele vai ter uma noção mais efetiva do que ele tem que fazer com a reforma, né? Porque hoje as coisas elas estão muito emboladas, né? Então eu tenho uma atribuição que também é de outra secretaria, e aí a gente fica às vezes até batendo cabeça, né? E não consegue resolver o problema. Com uma responsabilização mais efetiva para cada órgão, o secretário ele tem, né? Não, eu vou optar por essa linha de ação, se o prefeito aprovar vai ser isso. Então fica mais, você dá uma autonomia maior para o gestor da pasta. Que bom. São 11h35, nós estamos aqui no programa Governo Transparente com o nosso secretário Rogério. Quero agradecer imensamente a ele pela presença. E aproveitando, o senhor tem mais alguma coisa a dizer à nossa comunidade nesse momento? Ou já encerrou o assunto? Como é que está essa programação? Não, você me... Sim, não, à vontade. Nós temos até meio-dia para poder fazer a programação. Então, nós estamos trabalhando, né, para melhorar os nossos índices, porque o compromisso nosso lá da Secretaria é fazer com que o município ele desponte como referência em muitas áreas. E para isso a gente precisa trabalhar muito, né? Então não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Sim. Eu estive aqui o ano passado, principalmente quando se trata de atividade fim, por exemplo, lá na agricultura. Não tem como a gente fazer um programa, desenvolver um programa hoje e ele dar o retorno amanhã. Então demanda um pouquinho de tempo. Tem uma novidade aí que a gente estava trabalhando junto com a Secretaria de Saúde, que é um sistema novo. Logo que a gente começou a correr atrás de um sistema para melhorar a gestão da saúde no município, eu até comentei, foi em 2021 também. Foi em 2021, finalzinho de 2021 a gente começou a correr, a secretária nos procurou e pediu para que a gente ajudasse a achar um sistema que melhorasse a gestão da saúde. Depois de muito procurar, a gente conseguiu achar um sistema. Ele está começando a ser implantado no município essa semana, e ele é um sistema muito bom, porque ele vai nos permitir ampliar para além da saúde, né, a questão da gestão no município. Nós estamos com o SEI aí, que já era para a gente estar com ele já até operando, mas teve um probleminha lá em 2021 também, né? Por conta da pandemia, a gente não conseguiu atender a um requisito lá do pessoal do TRF4, porque o programa é deles, eles distribuem para o governo federal, mas o programa ele é do Tribunal Regional lá, da 4ª Região, lá, acho que lá em Curitiba, acho que é. Então, a gente conseguiu resolver, sanar o problema que estava, então a gente está aguardando agora só a finalização desse processo, para a gente também mudar a gestão na questão da tramitação documental. Então o SEI ele vai melhorar bastante, né, alguns quesitos também que a gente está devendo. A transparência do município, a secretária Edjane
com a equipe dela, já deu uma cara nova, a gente já praticamente não reconhece mais o nosso portal da transparência, as informações elas estão mais claras e mais precisas, né? E assim a gente vai modernizando, né? A gente vai dando nosso apoio onde quer que ele seja necessário, para que o município de fato desponte, não só aqui na região norte, mas no cenário nacional, como um município que tem excelência na gestão, não só na gestão fiscal, mas na administração como um todo, né, em todas as áreas. E a gente sabe que esse trabalho é feito, trabalho de formiguinha, né? Trabalho de formiguinha. Passos, nada vem de uma hora para outra. E é um trabalho conjunto, né? É um trabalho que envolve todos os órgãos, todas as secretarias. Então, envolve o meio ambiente, envolve isso para transparência, né? Envolve o meio ambiente, envolve a gente lá, o planejamento, agricultura, saúde, educação. Então, todos os órgãos tem que trabalhar em conjunto para que a gente consiga um resultado melhor, né? A transparência hoje é ligada em todas as secretarias, mesmo aquela que não tem fundo, mas tem que seu trabalho tem que alimentar, né? Por exemplo, a gente lá não tem fundo, né? Mas eu tenho os relatórios fiscais que eu tenho que colocar lá, né? Eu sou obrigado a colocar, então a gente tem que colocar, porque a comunidade, se ela quiser pesquisar, por exemplo, até eu tive lá falando com a Udiane, que eu fui entrar lá e fui procurar a LOA e a LDO. Então, eu entrei em 2022 e a LOA não estava, porque estava uma emenda que foi feita na LOA, e aí ela precisa, né, a gente precisa mudar isso. Então, o ano que eu entrar, eu tenho que achar lá. Se eu entrar em 2022, eu tenho que achar a LOA de 2022, tem que achar a LDO e tem que achar o PPA. E um assunto importante do site municipal, para quem entra lá e vê, às vezes a pessoa entra no site, vê aquele site bonito, né, organizadinho, ali tem coisas. É uma coisa que poucas pessoas da comunidade sabem, a gente está informa através de vídeo, até aqui no rádio, é que a prefeitura municipal ela é pontuada, né, conforme o site é pedido pelo Tribunal de Contas. Tribunal de Contas, né? Isso. Então tem ali o Tribunal de Contas, tem um pedido, eles fazem a análise daquele site para saber se está conforme eles precisam, conforme eles querem, e a prefeitura é pontuada ou perde ponto conforme o site é alimentado ou feito, né? Isso. Então a gente está caminhando para uma excelência também nisso aí. O prefeito ele exigiu várias modificações lá, essas modificações começaram a ser implementadas, né? Hoje a gente ele está mais intuitivo, era muito mais complicado da gente achar alguma informação, agora a gente está caminhando, né, para que as coisas elas fiquem mais transparentes de fato. Como você falou, é um trabalho de formiguinha, né, não é do dia para a noite, e aí depende do empenho também, né, de cada departamento, de cada servidor, né, que está responsável por aquela informação. Mas o prefeito ele tem cobrado muito de todos nós secretários, né, para que a gente alavanque e dê um pouquinho mais de atenção à transparência. E isso tem sido feito. E a gente sabe que a secretaria do senhor hoje é a secretaria que trabalha com muitos documentos, né? Tem que ler tudo, analisar, fazer todo um processo. E aí a gente olha, por exemplo, eu estava conversando com a dona Francinalma. A dona Francinalma, ela saiu, né? Na época que a gente conversava com ela, por exemplo, essa parte da agricultura, que esse trabalho feito das visitas, muitos produtores até perguntaram, né, para ela, na época que estava aqui no rádio, que, mas quanto tempo vai demorar para que isso dê resultado? Então, assim, é com o tempo, né? Isso. Nada vem ali. Às vezes a pessoa vê a secretaria trabalhando um processo, por exemplo, da Casa Verde e Amarela. Isso. Aí pensa assim, nossa, já vai sair casa. Não é assim. Não. A gente está trabalhando um processo onde você pede uma documentação, por exemplo, para o governo federal, e ali você pode até atender, mas se faltar um documento, você precisa voltar todo o processo novamente, né? Não é um trabalho que acontece... Não, a gente precisa... Todos essas benfeitorias, esses benefícios que o município tem disponível do governo federal, o governo exige algum tipo de adequação, às vezes adequação até por lei. E para que a gente faça essa adequação, tem que fazer um estudo, porque aquela coisa, eu não posso pegar uma lei lá do município X e querer trazer para cá, porque às vezes a minha realidade aqui é um pouco diferente. Outra, né? Então a gente precisa
estudar e acaba que às vezes demora um pouquinho, né? Mesma coisa, a gente aqui no município, o prefeito ele quero que faça uma lei onde a gente vai contemplar os produtores rurais. Então, não é simplesmente fazer a lei, a gente precisa ver como que isso vai impactar na nossa receita, né? No nosso orçamento. Então a gente precisa estabelecer critérios, né, quantitativos para a gente fazer o cálculo, senão não tem como. Com certeza. Então acaba que as coisas são um pouquinho mais morosas, até porque a gente responde, né, caso a gente faça aí, cometa alguns excessos. A gente não pode cometer excesso hoje em dia, não, como o prefeito fala. Antigamente, né, era tudo mais fácil, hoje está tudo muito complicado, porque a própria TCM hoje, ele está utilizando de inteligência artificial para fazer a análise, né, da gestão orçamentária, né, dos municípios, da execução orçamentária dos municípios, orçamentária e fiscal, né. Então, a gente fica muito limitado. Então, precisa fazer, mas a gente precisa achar sempre um meio termo, né, um bom termo para executar aquele trabalho, para executar aquela lei. Principalmente aquelas leis que elas acabam gerando algum tipo de custo, né? Então a gente precisa, antes de terminar a lei, de botar a lei em prática, fazer toda uma análise orçamentária, da onde que eu vou tirar, né, para que eu possa colocar nessa nova programação, digamos assim, orçamentária. É um trabalho que é feito aí não só pelo senhor, mas também por toda uma equipe, né? Um trabalho que tem que ser bem... Eu sou o que menos, da equipe ali, eu sou o que menos entende, né? Então a gente tem ali um hall de servidores extremamente competentes, né? E eu sou muito grato a Deus por isso, porque eu sempre comento, aonde eu fui trabalhar, eu sempre recebi pessoas para trabalhar comigo do mais alto gabarito em termos de empenho, né? E de conhecimento também. Então isso é bom, faz com que o trabalho ele fique mais fácil, né, de fluir, por conta do pessoal envolvido ali naquele processo ali de trabalho. Pessoal, aproveitando a oportunidade aqui do nosso programa Governo Transparente, são 11 horas e 45 minutos. Eu quero lembrar a vocês que nós voltamos com a programação aberta de segunda a sexta-feira, e cada dia nós vamos ter aqui a oportunidade de trazer um secretário para falar com vocês, ou um superintendente, ou um funcionário público para trazer assuntos voltados da Prefeitura Municipal. Se você que está me ouvindo aí nesse momento tem interesse de alguma secretaria, mande no nosso WhatsApp da Prefeitura, ou também aqui no meu WhatsApp particular, qual secretário que você desejaria ter aqui no programa Governo Transparente, qual assunto que você gostaria de abordar dentro das secretarias. Nós estaremos aqui de segunda a sexta-feira, lembrando que sexta-feira é dia especial do programa com o nosso prefeito, e lembrando que na semana que vem nós vamos voltar com a nossa programação, trazendo também a nossa vice-prefeita ao programa de rádio nas terças-feiras, para ela poder falar um pouquinho aí como é que está esse trabalho. Os secretários que me ouvem nesse momento, sintam-se à vontade para vir participar do nosso programa Governo Transparente, que funciona das 11 até o meio-dia de segunda a sexta-feira. Aqui a gente traz assunto literalmente toda semana para poder deixar você bem informado. Quero agradecer, secretário, mais algum assunto que o senhor deseja especificamente? Não, sobre a administração, né, sobre a Secretaria de Planejamento, eu creio que é isso. E à medida que forem surgindo novas informações, a gente traz aqui para o conhecimento. E é aquilo que você falou, as pessoas que tiverem alguma sugestão, porque a gente vai começar agora a trabalhar a LDO. Então, nosso próximo objetivo, que a gente tem que entregar em abril, é a LDO. Então, aquelas pessoas que já têm em mente, né, alguma sugestão de onde e como aplicar o recurso municipal para que a gente coloque lá na LDO, já pode mandar. Já pode mandar. Às vezes não quer mandar pelo WhatsApp, procura o senhor lá na secretaria, dê sua opinião, converse. Isso, a gente vai criar um canal agora aí com o cidadão para que ele possa participar conosco desse processo. Onde está sendo o atendimento do senhor? Nós estamos agora alocados lá no almoxerifado, mas é só até acabar a reforma da prefeitura. Mas a gente vai criar um canal lá, eu já conversei com o Yuri lá, né, pra gente achar uma forma aí de
criar esse canal, esse elo, né, porque a gente precisa ter esse canal aí com a comunidade. Uhum. E paralelo a isso, né, fora disso, eu e mais 2 colegas ali, o Ivan e a Erveli, nós estamos já em fase final de montagem de um videocast, e que a gente vai tratar das questões do município, né? Seremos 3 apresentadores, né? E a gente vai trazer aí convidados do município e de fora do município, né? De alguns casos de sucesso aí de municípios vizinhos ou do estado que que melhoraram as suas gestões, né? Que é para a gente mostrar que para dar um pouquinho mais de conhecimento também para a comunidade, fora da administração, porque às vezes na administração é aquele negócio, né? A gente fica muito limitado com uma vinda na rádio, e às vezes a gente nem tem tempo. E com esse videocast fica uma coisa mais descontraída, né? Fica mais, flui melhor essa... a gente pode gravar e as pessoas podem assistir também, né? Exatamente. Mas temos essa novidade aí, então a gente não achou nenhum nome ainda, tá tentando, mas a locação já está pronta lá, já estamos, o equipamento já está, vamos começar a montar o equipamento essa semana, e a gente pretende aí começar as transmissões em março, na Semana da Mulher ali, se Deus quiser. Que bom. Agradeço demais o senhor por ele ter vindo do nosso programa. Sinta-se à vontade, todas as segundas estaremos aqui para poder levar informação para a comunidade em tempo real. Eu que agradeço aí o convite, né? E sempre que possível nós estaremos aqui sim trazendo algumas informações para a comunidade. Quero agradecer a você que ficou comigo aí no nosso programa Governo Transparente. Lembrando que amanhã nós estaremos aqui com mais um secretário para falar dos assuntos importantes da Prefeitura. Quero reforçar o convite, passando essa semana que vem. Essa semana que vem nós já temos aí a programação do nosso Carnaval. Já se prepare, fique organizado, porque a gente tem aí um mega evento para atender você e a sua família nesse momento tão especial. Só lembrando a você, se for beber, não dirija, e aproveite a oportunidade, dê aí uma oportunidade para os nossos comerciantes, venha comprar aqui no nosso comércio. Se você vem para a festa, alugue aí, né, o seu hotel, durma, alugue uma casa, ou até mesmo um kitnet. Passe conosco esse momento de alegria. Serão 3 dias de eventos, serão sábado, domingo e segunda. É uma festa para a família, é gratuito. Vá com sua família, aproveite, vamos festejar. A Prefeitura faz isso com o maior amor e carinho através da nossa secretária de Cultura, Jeane. É um momento de descontração para você e a sua família, tá? Esse evento é especial, a Jeane tá com a programação aí aberta para família, para criançada, vai ter aí momentos felizes. Eu vou trazer a secretária de Cultura aqui também no programa de rádio pra gente já falar dessa programação do Carnaval, tá certo? Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Amanhã nós estaremos aqui às 11 horas para falar mais um pouquinho sobre a Prefeitura Municipal. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.